Glória a Deus, glória a Jesus. Aqui quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo Jesus, Pastor Wesley. Graças a Deus, o Senhor deu essa oportunidade de estar gravando, irmãs, este vídeo, para trazer a nós um alerta aos nossos corações da parte de Deus. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o próprio Jesus nos alertou sobre o final dos tempos. E o Senhor nos adverte a sempre estar em vigilância diante da tua presença, no temor, na sinceridade diante dele. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, eu medito e reflito muito bem na palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu lembro quando os discípulos, procurou para o Senhor sobre os fins dos tempos. O primeiro sinal, irmãos, que Jesus deu aos discípulos, claramente, ele fala na sua palavra: acautelai que ninguém vos engane. E a Bíblia fala também que no final dos tempos ia ter muitos falsos profetas, falsos cristos, e enganaria muito. Se possível fosse, presta atenção, irmãos, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Se possível. Tem pregadores da palavra de Deus que dizem ser pregador, estão dizendo que é possível que eles sejam enganados, os escolhidos. De maneira nenhuma, irmãos. Uma coisa eu tenho aprendido com o Senhor, que os escolhidos do Senhor, irmãos, não será confundido nem envergonhado. Você sabe por quê? Primeira coisa, uma pessoa, quando ele é escolhido do Senhor, ele procura agradar a Deus e não aos homens, e de todo o coração. E de maneira nenhuma o Senhor, aquele que chega até ele, deixa o inimigo enganar. Mas eu estou dizendo, irmãos, de coração. Ah, pastor, eu sou crente, eu sou de doutrina, eu visto roupa comprida, eu sou aquilo, aquilo outro. Olha, eu quero dizer a você, deixe de ser. Deixe de ser. Porque quando você está dizendo que é, Deus está afastando a tua vida, o inimigo está entrando na tua vida. O que está faltando muito na humanidade, irmãos, é humildade. Tem muitos crentes de doutrina aí que vestem roupa comprida, que está sendo enganado por Satanás. Tem pessoas que pensam que é só veste, irmãos, que é só vestes, que Satanás não tem poder de enganar. As mães de santos, que são de demônios, os pais de santos, na hora do ritual deles, vestem muito bem. E ali quem incorpora nele não é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito do engano, é o Espírito do diabo. Então não iluda com isso. E Deus, ele sonda o coração do homem. Nós temos que ter um coração sincero diante de Deus. Nós temos que viver uma vida reta diante do Senhor. E ter, irmãos, não malícia. Olha, eu vejo uma geração de crentes o seguinte: elas querem se mostrar que é homem e que é mulher de Deus, para que as pessoas olhem nela e admirem, entendeu? Esses já são caídos, já são derrotados por Satanás. Porque eu quero dizer que Deus não dá a glória dele para ninguém. Para ninguém.
tem muitos pregadores aí, irmão, que dizem ser de doutrina. Eu vejo que Deus tem sumido da vida deles por causa do eu. Aleluia. Eu visto roupa grande, eu prego doutrina. Imagina os fariseus. Os fariseus vestiam roupa grande, fazia as largas orações para mostrar que orava, que jejuava. Aí, antes que Jesus viesse, o profeta Isaías disse: esse povo honra o Senhor só de lábio, mas o seu coração está longe dele. Eu gosto muito da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso escudo bem presente na hora da angústia. Eu quero aqui, irmãos, contar uma pequena experiência que eu tive com o Senhor. Às vezes você não ouviu ainda, mas ouve e guarda no teu coração. Se você é escolhido, você vai me ouvir e vai dar ouvido. Não estou aqui para brincar, não estou aqui para dizer que eu sou. Jesus é. Se não for Jesus na minha vida, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Um pequeno servo na presença de Deus que luta para agradar o Senhor de todo o coração e livrar as almas do fogo do inferno. Aleluia. E eu não prego só a doutrina do corpo, irmãos. Eu pego a doutrina de ser bom para pagar, andar com as contas em dias. Eu pego a doutrina de pagar os impostos, andar com veículos em dias, arrumadinho diante dos homens, Eu prego a doutrina de um obreiro ou um membro ser obediente aos seus pastores, porque hoje não estou tendo, viu, irmãos? As pessoas dizem que não obedecem aos homens, obedecem só a Deus. É mentiroso, irmão. É mais um falso profeta. Ou alguém que não entende, e um dia Deus vai abrir o olho dele para ele entender. Você sabe por quê? Pastor, o senhor está blasfemando contra o Espírito Santo. Irmãos, tem gente que não tem visão do que é blasfemar. Você sabe por quê? Tem pessoas que é usado por Deus, mas dá lugar para Satanás, irmão. Olha, se eu guardo a doutrina, tenho o Espírito Santo de Deus, se eu fofoco, se eu vivo mentindo, se eu vivo dando mau testemunho, comprando, não pagando, ou fazendo fofoca, você acha que por causa do Espírito Santo me usar, eu não estou fazendo as obras do diabo, não? Não confunda, irmãos. E vai chegar um ponto que o Espírito Santo vai tocando, a pessoa não vai cedendo, que o Espírito Santo não veio para condenar, ele veio para nos alertar do pecado. Só que a pessoa, quando não cede, não reconhece seu pecado e deixa, o Espírito Santo afasta e o diabo entra na vida deles, Deus, ele alerta, ele avisa. Só que as pessoas, quando tem o coração duro, não vai dar ouvido à voz do Espírito Santo. Esses são soberbos, orgulhosos, uns procurando cargo, irmãos. Aleluia. O que é ter cargo, pastor? Eu aprendi assim, irmãos. E esta é a vontade de Deus. Para você chegar a um cargo alto, primeiro você tem que começar lá embaixo. Pastor, mas Deus levantou Davi e colocou ele lá em cima. Colocou 14 anos para Davi chegar no reinado. É só ler a Bíblia e saber e ver a experiência e a luta que Davi passou para chegar no reinado. Então eu aprendi que eu tinha que primeiro, para dizer, quase ser porteiro da igreja, orar 6 meses de oração e jejum, para depois chegar a cooperador. E aí sim foi, até chegar ao pastorado, Glória a Deus. São pessoas orgulhosas, soberbas, que não quer ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que no dia do juízo, essas pessoas não serão inocentes. Infelizmente, elas estão cegas espiritual, pensando que Deus está com elas, mas no último dia será reprovado pelo Senhor. Olha o que Deus me mostrou, irmãos. Foi no ano mais ou menos de 2008. E depois disso Deus me deu muitas experiências, mas eu quero trazer essa específica.
Eu estava um dia orando no monte, jovem, irmão, cheio de fé, cheio de vontade de buscar a Deus em sinceridade. Eu sempre reconheci Deus, irmão, como o primeiro lugar na minha vida, quando eu busquei o Senhor de todo o coração. Sempre acreditei muito nas coisas, tudo que os profetas me falavam, eu acreditava. Hoje não, irmãos, hoje eu acredito, se Deus me confirmar, porque eu tenho visto tantas heresias, tanto engano, irmão, que Satanás tem entrado dentro das igrejas, profetizado. Irmãos, tantas pessoas me falaram revelações que uma coisa absurda, dizendo que Deus está falando com elas, irmãos. Ora, eu quero dizer a vocês, a maioria dos cristãos brasileiros, mundial, estão sendo enganados. A maioria pelo espírito do engano. Estão recebendo fogo estranho. Você sabe por quê, irmãos? Eles são soberbos, eles não querem examinar. Não querem examinar a si mesmo. Não querem examinar a si próprio, irmãos. Aí que está o grande erro. Não é você só pregar, você só falar, você só gritar sobre justiça e não viver a justiça. Porque o mundo espiritual, ele não, somente Satanás, ele não vai pedir licença. Quando você começa a abrir brecha, né? Ele entra mesmo. Por quê? Por causa do desejo do seu coração. O próprio Deus disse que entregou o sentimento perverso para ser enganado, né? Pelos falsos sinais e prodígios de maravilha, irmãos. Tem muito crente hoje, irmão. Eles querem ter sede de poder. Quer ver sinais e maravilha, Quer dizer que é homem e mulher de Deus e não examina si próprio. Eu me examino todo dia diante do Senhor. Isso eu aprendi com o Senhor. E tanto de Deus me mostrar as coisas. Várias vezes eu vi o inimigo rodeando a minha vida para me enganar. E tem pessoas que não vê, que não tem essa ciência, e tudo é anjo, tudo é glória, e não é assim não, irmão. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a situação das pessoas, elas não se importam, irmão, como que ela está verdadeiramente diante de Deus. Elas não se importam qual é o espírito que está operando na vida delas. Se tem revelação, olha, tem pessoas assim, você vai na igreja dele, chega lá, se ele não te trazer uma revelação, ele fica agoniado. Por quê? Ele tem que ter revelação para você. Não importa se é da carne, não importa se é do espírito maligno. Se ele não te revelou, ele não ficou sossegado. Irmãos, toma cuidado. Deus, ele revela. Não sou contra revelações. Mas uma coisa eu digo, Deus já tem revelado pela palavra, a palavra de Deus. Se Deus mostrou, bem. Se Deus não mostrou, não fique ansioso, orando, insistindo, não. Para que Deus mostre que Satanás vem e entra na tua vida através de você ficar passando coisas da carne. Vamos agora àquilo que Deus me mostrou. Eu estava orando, irmãos, no monte, de joelho dobrado, naquela fé terrível, naquele fervor. E ali eu orando, buscando o Espírito Santo de Deus, buscando a presença de Deus. O Espírito Santo falou comigo muito suave e disse assim: pede proteção, meu servo. Quando ele falou assim, pede proteção, eu pedi: Deus, naquela oração, me proteja. E quando eu estava pedindo Deus para me proteger, irmão, na minha frente tinha uma mata muito grande. E eu estava olhando ali aquela mata, observando. Vinha como um redemoinho na copa daquela árvore, ou na ponta daquelas árvores. Isso era por volta de, eu creio que de 11h30 a 1h30 da manhã, 1h. Eu ali orando. E quando eu pedi proteção, irmão, caiu na minha frente, tipo uma coluna de vidro, mas como de ouro, que eu podia ver de um lado para o outro. E eu de olho aberto, não foi sonho, não estava dormindo, não foi real. Eu ajoelhado. Quando aquela coluna de tipo vidro, como ouro, desceu na minha frente, apareceu um homem do lado dela. E aquele homem mais ou menos uns 2,5 metros de altura, vestido com um manto branco, só com as manchas nele. Só vê, irmãos, essas manchas quem Deus quer mostrar, para que não seja enganado.
Porque muitos estão dizendo, nossa, eu vi um anjo branquinho, branquinho, branquinho. Ah, eu vi o Jesus aqui branquinho, branquinho. Se a pessoa for soberba, orgulhosa, a pessoa vive mentindo, irmão, com o coração invejoso, meu Deus, não vê essas coisas, não vê, está sendo enganado, irmãos. Que esses frutos que estão no coração dessa pessoa não é fruto do Espírito Santo de Deus. Então os que elas estão vendo não é da parte de Deus. E eu sempre, irmãos, fui sensível à voz de Deus, sempre fui humilde diante do Senhor. Sempre estive disponível a ouvir a voz de Deus, nunca desobedecer, nunca fui de fazer as coisas erradas, escondido do meu pastor, não. Sempre que o meu pastor mandava fazer, eu fazia. Sempre fui obediente. E Deus tem prazer na vida daqueles que é obediente às autoridades eclesiásticas e às autoridades terrenas, né? E ali, irmãos, quando eu olhei do outro lado, aquele ser de manto branco, salpicado, uma chinelinha de couro, a mão dele vinha aquele manto até no rumo do pulso, e a mão dele toda cabeluda por cima, com as unhonas grandes, e os pés do mesmo jeito, a unha grande, o pé todo cabeludo por cima. E ele tinha um rosto, irmão, uma cara de macaco, e dos dois lados da sua boca tinha como se fosse uma bolha de sangue. E aquele ali era tipo sangue humano, aquela bolha de sangue encarnado na sua boca. E o Espírito Santo me dizia assim, ouve o que ele está dizendo. Só ouve ele. Ele batia, irmãos, com aquela mão, né? As costas dela naquele vidro. E me xingava daquele nomão. Vou falar só uma vez, né? É aquele nome desgraçado. E ele dizia isso por várias vezes, dizia assim, eu vou te enganar, você pode ter certeza. E o Espírito Santo só dizia assim para mim, ouve o que ele está dizendo. E aí ele repetia esse palavrão e dizia assim para mim, eu tenho enganado muitos, eu tenho revelado, eu tenho batizado, quer dizer, como se fosse com o Espírito Santo, fogo estranho. Eu tenho curado, revelado, batizado como se fosse o batismo do Espírito Santo, e revelado e curado. E ele disse, olha, eu estou no meio daqueles que dizem que tem nada a ver. Tem nada a ver uma mentirinha. Tem nada a ver fazer isso aqui escondido do pastor ou da minha líder, quem for. Não tem nada a ver. Coração cheio de inveja, né? Não anda na direção do Espírito Santo de Deus. E está aí profetizando, recebendo fogo aí, irmãos. Tem que tomar cuidado demais. Tem que tomar cuidado demais, irmão. Porque a Bíblia diz que Satanás virá até vós vestido como de ovelha, ou como homem ou mulher de Deus, mas interiormente é Satanás, é o lobo devorador. Então, eu quero dizer aos irmãos, às irmãs, se quer alcançar o reino do céu e não ser enganado pelo anticristo, pelo diabo, seja humilde. Seja humilde para reconhecer os seus erros, suas falhas, e peça perdão e não faça mais. Peça perdão e não faça mais. Porque Jesus, ele está aqui para nos perdoar. Agora, se permaneceu no erro, claro que o Espírito Santo vai sair da tua vida e você vai ser enganado. Aí que está o problema da vida de muito crente. Tem crente que vive errando e continua errando no orgulho, na soberba. Puxando o eu, né? Olha, irmãos, aí o Espírito Santo dizia somente ouve. Ele dizia, olha, eu tenho batizado, eu tenho revelado, eu tenho curado muitos, estou enganando muitos e estou levando para o inferno. E disso aqui para cá, irmãos, eu endureci meu coração cada dia mais para o erro, para as coisas erradas, para Satanás, para as coisas do mundo, né? Para o meu eu. Glória a Jesus. Eu, irmãos, tenho mais de 15 anos que sou pastor, né? E sempre tenho observado isso. E Deus tem me mostrado, irmãos. Deus tem mostrado a nossa congregação. Deus não permite o pecado, irmão, ficar implantado. Deus deixa até um certo momento, né? E chega um ponto que o próprio Deus arranca. Ele diz,
Aquele que usa de engano não ficará de pé diante da minha casa. Não fica, irmãos. Eu tenho observado como que Deus tem zelado desta obra. Em cima do altar não sobe, irmãos. Esse dia eu estava orando, sentindo a presença de Deus e chorando. Disse: Senhor, obrigado por zelar desse altar. Porque o altar é o centro da igreja. A maioria dos altares, irmãos, está em obreiro, pessoas em pecado de qualquer maneira. E aqui, graças a Deus, o Senhor não tem permitido. Os que tentaram subir, fazendo coisa errada, mínima coisa, irmão, que eles pensam que não é pecado, Deus tira. Deus não deixa. E eu agradeci a Deus, e agradeço a Deus por isso, porque o altar é a nossa vida para com Deus, irmãos. E eu quero dizer, se tiver algum pastor que me ouve, ou alguém que foi levantado por Deus, consagrado pelo Espírito Santo, irmãos, cuidado com o teu altar. Ah, mas eu vou ficar sozinho. Eu quero dizer, irmãos, mais adiante você sozinho com o puro Espírito Santo do que fogo estranho em cima do altar. Cuidado com o altar do Senhor. Nós que Deus nos chamou, nós vamos perseverar, irmãos. Passa que passar, nós vamos perseverar e Satanás não vai ter poder de enganar nós. Você sabe por quê? O Senhor não deixa. Várias vezes, irmãos. Eu lembro uma vez que eu estava orando no monte, apareceu um pastor querendo unir comigo. E eu não sabia que ele queria. E antes disso, ele orando, o Espírito Santo disse para mim: sapatinho de algodão. E eu saí para longe. E ele veio até mim para profetizar para mim. Eu disse: Deus, não permita que esse homem profetize. Quando ele chegou perto de mim, ele regalou os olhos e começou a gaguejar e disse que Deus era comigo. E disse que eu era sincero diante de Deus. Ele não teve nem palavra. E depois chamou eu para unir com ele. Aí foi aquilo que o Espírito Santo me disse: sapatinho de algodão. O testemunho dele, irmão, não é bom nessa cidade onde eu vivo, aonde eu estou, mau exemplo. E depois eu fui saber por que o Senhor tinha me mostrado aquilo. Mas se você, irmã, tem compromisso com Deus, ama a Deus de todo o coração, ou ama a sua alma, muda de vida, muda de conduta, seja sincero, seja parcial, irmãos. Uma coisa que eu nunca tive, e muitos enganam comigo, irmão, é panelinha. Eu no ministério apoio ninguém. Não apoio o erro. Apoio aquilo que é certo. Às vezes a pessoa pensa: o pastor vai me apoiar porque eu sou dizimista, eu sou isso, sou aquilo. Irmãos, a obra de Deus, quem cuida é Deus. E Deus sempre tem falado comigo sobre isso. Esses dias mesmo Deus tem falado comigo sobre isso, sobre o zelo da obra dele, sobre a obra dele, que é para mim continuar como ele quer, Infelizmente muitos não querem ouvir, muitos não querem, às vezes até gosta, diz: meu pastor é uma benção, mas longe dele, porque o rabo preso, porque gosta daquele pequeno pecado que diz que não tem nada a ver. E esse pequeno pecado, meu irmão, minha irmã, vai te levar para o inferno, se você não converter dele. E agora nós estamos vivendo os últimos tempos, irmão, onde Satanás não está focado no mundo mais. Satanás focou dentro da igreja e achou uma brecha. Porque as pessoas hoje estão dentro da igreja, mas estão querendo poder, querendo milagre, querendo sinais, querendo crescer. E o próprio Deus diz: nada sem mim podeis fazer. Ninguém vai se Deus não quiser, não, irmãos. E quando Deus quer operar, Ele mesmo opera. Eu já vi, irmãos. Eu já vi obreiros, empurrando pessoas para cair. E aqui na minha cidade tem umas pessoas desse jeito. Põe a mão nos outros, empurra ela, com uns dons esquisitos, irmãos, para que a pessoa caia e as pessoas vejam que Ele é realmente Deus. E eu, irmãos, eu trabalho diferente, às vezes eu nem encosto a mão na cabeça das pessoas. Quando tem uma pessoa endemoniada, a pessoa com alguma coisa, de longe eu levanto a mão, o Senhor vai lá e opera e repreende aquele demônio.
a pessoa cai manifestada e vai embora em nome de Jesus. Não precisa de se esforçar, porque quem faz a obra não é nós, é o Espírito Santo de Deus. Eu tive os obreiros aqui, irmão, desse jeito. Eu fui ensinar, eles acharam ruim, né? Gostava de pôr a mão na cabeça das pessoas e empurrar. Eu disse, ó, irmão, isso não é coisa de homem de Deus fazer, não. Isso não é certo. E apelaram, acharam ruim. Até saíram da igreja, é assim mesmo, né? Mas aqueles que é humilde vão reconhecer que eles não têm que aparecer, mas assim o Senhor Jesus tem que aparecer na vida deles. Aleluia. Eu tenho um grande medo, irmãos, e tenho buscado a Deus dia e noite, pedido ao Senhor em misericórdia para não ser enganado pelo espírito do falso profeta. Mas eu tenho certeza, assim como Deus tem me mostrado, tudo que Deus tem feito em nosso meio, todos aqueles que tentaram viver com pecado ao meu lado para me destruir, irmão, e destruir meu ministério, Deus tem agido. E não adianta nós viver na arrogância, não, dizendo que está certo. Olha, não adianta nós justificar diante dos homens, não. O juízo virá. E naquele dia do juízo, irmãos, Deus não vai poupar ninguém. Não importa se você ganhou alma, o que você fez. Se você continuou na arrogância, continuou na ignorância e não humilhou diante do Senhor, não terá perdão. Não terá perdão diante do Senhor Jesus. E eu quero citar aqui, irmãos, a história de Micaías, né? Quando estava ali o rei, glória a Deus, aleluia, de Israel, que chamou os profetas para profetizar se ele podia ir lutar, né? O rei Acabe. E os profetas, irmãos, mais de 400 profetas profetizaram que ele ia vencer. Ele ia alcançar a sua vitória. Mas ali veio um profeta chamado Micaías, que falou diferente. Falou que ele ia morrer, que ele não ia voltar daquela batalha vivo. Diferença, aqueles 400 profetas estavam profetizando a vontade do rei e a vontade do seu reinado. Mas um profeta, um só, veio ali e profetizou em nome de Deus. Um só foi verdadeiro. É como nós vemos nos dias hoje. Quantos 400 profetas tem aí para achar um verdadeiro? Em cada 400 profetas pode ter um verdadeiro. Misericórdia, né? Misericórdia. Aleluia. Nós precisamos ser humildes diante de Deus. Nós precisamos ser obedientes diante de Deus e dizer: Senhor, não deixa eu ser enganado pelo espírito do falso profeta. Não deixa eu ser enganado pelo diabo, Senhor. Que eu venha obedecer o Senhor de todo o coração. Você que está com a vida torta, está desconcertado, e você que às vezes está iludido, irmãos, de qualquer maneira, fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, arrepende, converte, antes que seja tarde demais. Aleluia. Eu quero dizer que o mundo espiritual não é brincadeira. Aleluia. E tem muitos aí brincando, irmãos, com as coisas espirituais. E eu quero dizer que o guia, o cavalo dele não brinca, né? Com os demônios, o macumbeiro. E tem muito crente brincando aí. Brincando com anjos, né? E com demônios, Estão sendo enganados, irmãos. Estão sendo enganados. Porque a própria palavra fala sobre isso. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Mas bem-aventurado é o homem e a mulher que é vigilante, que é sincero e tem o coração para reconhecer o seu erro. Agora, o problema, irmãos, é você permanecer no erro. Eu errei. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aleluia. Mas aquele que continua no erro, irmão, será seduzido e enganado pelas suas próprias concupiscências. Mas você que tem errado, tem fazido coisa errada, e tem lá no fundo do coração sabendo que tem errado, mude, volta atrás antes que seja tarde demais. Porque o juiz de Deus vai vir, e vai vir sem misericórdia aqueles que não fizeram misericórdia. Vai vir sobre os filhos da desobediência, sem piedade, sem misericórdia naquele dia. Mas bem-aventurado a virgem prudente, que confessa os seus pecados e deixa, e ande em santidade diante de Deus. Então está aí, meu irmão, minha irmã. Você que às vezes tem falado: Deus só quer o coração, ou esse pouquinho não tem nada a ver. Cuidado. Cuidado que você está sendo enganado por esse espírito maligno. Pastor, mas eu estou profetizando, estou curando e estou fazendo milagre. É o Espírito Santo de Deus. Muitos estão dizendo que eu sou de Deus. A maioria está enganada. A maioria. A Bíblia diz que muitos serão enganados. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E muitos serão enganados pelas suas próprias concupiscências. Eu prefiro que fale mal de mim do que me elogie. Porque o próprio Jesus disse: ai de vós que seja elogiado, porque se elogiaram só os profetas antes de vós. Mas bem-aventurado é vós que sois perseguidos e injuriados por amor a meu nome. Aleluia, que maravilha. Que Deus os abençoe, meu irmão, minha irmã. Está um alerta do vosso irmão em Cristo Jesus, Pastor Wesley. Vamos fazer uma breve oração agora. Que Deus venha guardar você, guardar a sua família, guardar o seu esposo, a sua esposa, e que venha livrar, irmão, desse espírito maligno, desse espírito de sedução nos últimos dias. Precisamos de vigilância, precisamos de humilhar diante de Deus, reconhecer os nossos erros e não viver uma vida dupla, mas uma vida em santidade diante do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pequeno eu sou diante da Tua face, diante da Tua presença. Meu Deus, abra o olho espiritual desta irmã que me ouviu. Senhor, ó Pai, propõe, Senhor, guardar a Tua palavra, que propõe melhorar diante de Ti, ó Deus. Jesus poderoso, ó Pai, não deixe que esta vida seja enganada por Satanás. Mas eu sei que depende dela, o Espírito Santo, humilhar diante do Senhor. Que depende dela, Pai, querer, Senhor, algo sincero contigo, ó Deus. Deus Todo-Poderoso, ó Pai amado, ó Pai querido Senhor. Que o Senhor repreenda, meu Pai, todo mal. Que o Senhor repreenda toda obra de bruxaria. Que o Senhor repreenda toda obra de macumbaria, ó Deus. Papai, repreenda todo espírito do engano, meu Deus. Todo espírito do diabo que tenha soprado, ó Deus, ó Pai, contra esta vida. Deus de misericórdia, Deus de poder e maravilha, Senhor. Pai querido, Deus de poder e mistério. Senhor, levanta esta vida, Pai, desse leito de enfermidade. Levanta esta vida, Pai, dessa sedução. Tira esses olhos, ó Deus, as vendas destes olhos. Senhor, meu Deus, ó Pai, são sinais e prodígios de mentira que muitos falsos profetas têm operado. E a Tua palavra diz que eles enganarão a muitos, se for possível escolher. Pai querido, ó Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus. Ajuda, meu Pai, o Teu povo, ó Deus de mistério. Ai, calamassurimiande, Pai, abra o olho espiritual deles, ó Deus, para que veja, meu Pai, a Tua perfeita vontade. Senhor, que o Senhor seja glorificado neste momento. Que o Senhor seja exaltado neste momento, ó Pai. Meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, para a glória do Teu nome. Ó Espírito Santo da verdade. Meu Deus, se faz presente na vida desta irmã, através desta humilde oração. Senhor, manifesta com poder e glória, arrancando a enfermidade, arrancando o mal, arrancando a tristeza, a angústia do coração, ó Deus. Essa pessoa que está buscando a resposta agora.
Meu Deus, ó Pai, o que devo fazer? Que o Senhor venha dar resposta através deste testemunho, desta pequena experiência. E que o Senhor venha abrir o olho espiritual deste irmão, Deus. Pai, querido Deus de poder e glória, que o teu nome seja glorificado, Deus, nos céus e na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, salva esta vida libertando. Pai, aonde chegar a minha voz, ó Deus, aonde chegar, ó Pai, este pequeno testemunho, ó Deus, esta pequena experiência, que esta vida abra os olhos e que veja a tua glória, e que o Senhor venha discernir entre o certo e o errado. Meu Deus, ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Eu te peço, ó Deus de poder e maravilha, pequeninos somos diante da tua face, diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, que ouviu essa experiência, ouviu esse testemunho. Que Deus os guarde a vocês e as suas famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus.